Vai agora, 1, 2, 3, para valer. Olá, seja muito bem-vindo a mais um canal, Olá, seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Diz. Meu nome é Fernando Campos e hoje nós vamos falar sobre mais um assunto que eu acredito que é do seu interesse. 4 palavras para ajudar a compreender a Bíblia. Vem comigo que eu vou te ajudar a resolver esse problema. 4 palavrinhas então, são 4 palavras para ajudar a gente a compreender a Bíblia. Criação, queda, redenção e restauração. Criação, queda, redenção, restauração. Através dessas 4 palavras a gente consegue, em linhas gerais, percorrer toda a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Compreende o período da criação de todas as coisas que está descrito na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, e capítulo 2. Sendo que no capítulo 1 tem a criação como um todo, o universo, os luminares, todas as coisas, a terra, depois a separação de a terra seca com os mares, depois luminares, sol, lua, depois vem toda a parte de criação de vida vegetal, toda a parte de vegetação, depois os animais, dos mais simples até os mais complexos, seguindo até aquela ordem biológica, por assim dizer. No próprio capítulo 1, no verso 26, depois que Deus havia criado tudo e dito a cada etapa da criação, haja luz, por exemplo, e houve luz, e assim sucessivamente, na hora de criar o homem, ele diz ali, ele para e faz uma afirmação muito importante para nós, que revela que Deus, o Criador, ele não era criador sozinho, mas havia mais alguém com ele participando ativamente da criação. Haja visto que ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos, ele usa o plural aí nessa passagem de Gênesis 1, 26, já demonstrando para nós que o nosso Deus é um ser complexo, é um ser um único Deus, mas também um ser complexo, subsistente em mais de uma pessoa. Isso é muito importante ressaltar aqui. Em Gênesis 2, ainda falando a respeito de criação, ele vai estar entrando em detalhes, porque no final do Gênesis 26 fala que criou homem e mulher, macho e fêmea, e no capítulo 2 ele vai entrar em detalhes de como que ele criou o homem do pó da terra e depois criou a mulher da costela de Adão, depois de Adão cair num profundo sono, e daí a gente tem a criação do homem e da mulher contada com mais detalhes no capítulo 2. Para ressaltar que Gênesis, o livro de Gênesis, ele é também chamado de Começos, um livro que foi para contar exatamente a história de como tudo surgiu, e no caso, por ter sido escrito, ser um dos livros que compõem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Esse livro, ele conta, o autor dele, Moisés, no caso, a quem é atribuído a autoria desse livro, ele queria colocar detalhes para mostrar ao povo de Israel, que naquela época estava saindo do Egito, sendo liberto do Egito, tendo vivido num contexto de idolatria, de escravidão, onde haviam diversas divindades ou falsas divindades, para uma terra onde também haviam diversas divindades, haviam diversos povos com costumes muito diferentes, e eles estavam indo para lá, numa situação bem diferente, e Deus então inspira Moisés a escrever isso para contar, relatar ele o que aconteceu e mostrar que o nosso Deus é o único Deus, não tem outros deuses, mas só tem ele. As outras coisas são ou invenção humana ou seres, anjos caídos, demônios, que procuram enganar as pessoas com falsas ideias de deuses. Mas enfim, no capítulo 2 então é contado a respeito da criação do primeiro homem e da primeira mulher, Adão. Algumas curiosidades aí, acho que é importante a gente ressaltar.
quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, colocou ele lá para o cultivar e guardar. Então, Adão não era para ele ficar lá sem trabalho, sem fazer nada, ficar deitado numa rede, só curtindo a vida. Mas não, ele tinha que cultivar e guardar. No Gênesis 1 mesmo é falado isso de uma forma mais resumida, dizendo, olha, crescer e multiplicar, sujeitar a terra, dominar e tal. Então, isso é colocado já, é implícito esse ensino. Aí no 2 já é falado explicitamente o que ele ia ter que fazer, que era cuidar do jardim, cultivar, guardar, etc. Outra coisa importante, no próprio capítulo 2 de Gênesis, né, no verso 24, vou até abrir aqui a Bíblia para você poder... Verso 24 diz, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Embora ali, né, só havia Adão e Eva, Moisés deixou isso registrado para colocar o princípio do casamento, né, o princípio do que o homem e a mulher se unem em matrimônio, se unem através do casamento consumado e eles passam a constituir uma nova família. É muito interessante isso que já no começo. Então, família, ela é uma instituição de Deus, ela foi projetada por Deus. Segundo ponto, então, segunda palavra, queda. Né? Capítulo 3 de Gênesis, especificamente, vai tratar desse, talvez, um dos capítulos mais tristes da história do homem. No capítulo 3, nós temos o quê? O pecado, aquilo que é chamado por muitos teólogos de pecado original. Por que o pecado original? Porque neste capítulo 3 a gente teve a ocorrência de que Deus havia, dentre todas as árvores que haviam no jardim do Éden, Deus havia colocado lá um teste moral, né? Havia colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse para eles, olha, vocês podem comer de todas as árvores livremente, só não podem comer esta árvore, o fruto desta árvore, porque no dia que vocês comerem deste fruto, vocês certamente morrerão. Então, como Adão e Eva haviam sido criados perfeitos, eles haviam sido criados sem maldade, não tinha nenhum traço de pecado neles, mas havia a possibilidade sim de fazer o bem ou fazer o mal. Então, a natureza deles era boa, não era uma natureza corrompida. E Adão e Eva, então, no caso Eva especificamente, enganada pela serpente, e depois nós ficamos sabendo, né, através da história da Bíblia, que era o próprio Satanás, um anjo caído, que havia entrado na serpente, usado ela para enganá-la, para seduzi-la, primeiro colocando a palavra de Deus em dúvida, depois dizendo que Deus estava mentindo, e por último dizendo que não, Deus não vai fazer aquilo que ele disse. Então, ele primeiro botou a dúvida, semeou a dúvida, depois deixou o pessoal com aquela pulga atrás da orelha, depois Eva, vendo que o fruto era bonito, bom de se comer, comeu e o deu a Adão. Então, alguns pensam, Eva foi enganada, mas Adão tomou a decisão livre, né, de comer desse fruto. Né? Ele não foi pressionado, a Eva não enganou ele descascando a casca do fruto, não, ela deu e ele sabia o que ele estava fazendo quando ele tomou a decisão de desobedecer àquele que o havia criado, aquele que pela viração do dia passava lá para conversar com eles e saber como é que estavam as coisas. Enfim, por conta disso, quando Deus aparece, né, na viração do dia para falar, para buscar por Adão, ocorre a situação que existe até hoje na vida do ser humano, fugir de Deus. Adão e Eva se esconderam porque estavam envergonhados, por estarem nus e por aquilo que haviam feito, sabiam que estavam errados. E a consequência disso, né, depois que Deus fala, confronta eles com o pecado, com o erro que eles fizeram, Deus dá uma sentença, tanto para o homem, quanto para a mulher, quanto para a serpente. A questão da serpente eu falo um pouquinho mais para frente, que vai estar ligado à questão da redenção. Especificamente aí no caso do homem, dizendo que, olha, você vai agora trabalhar todos os dias da sua vida e o trabalho vai ser pesado, penoso, cansativo, porque a terra foi amaldiçoada e ela ia produzir cardos, ia produzir abrolhos, e ele teria que se fadigar, né? Dizendo o seguinte, até que você volte ao pó, pois do pó fostes formado. Então, o primeiro homem veio do pó da terra, né? Interessante notar esse fato, até que Deus soprou no seu nariz, né, o seu próprio espírito, dando vida
ao homem. Então, a sentença é muito dura. Ele falou, aí você vai... tivemos através desse ato de Adão a entrada da morte, do pecado, né? E a morte como consequência dele. E daí para frente toda a descendência de Adão e Eva, ou seja, toda a humanidade até os dias atuais, tem em si essa herança pecaminosa. E a prova de que somos pecadores é que a gente peca, né? Não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira, dourar a pílula, passar um pano. Nós somos pecadores. Essa é a triste realidade, né? Redenção, né, que significa resgate. Deus não quis deixar a sua criação aí à solta ou sem nenhuma perspectiva. Sua criação, digo, não só o homem, mas a própria natureza. Então, de Gênesis 3, verso 15, especificamente, onde Deus diz à mulher que da descendência dela ele haveria de suscitar um descendente esse que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E haveria inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A descendência é aqueles que agem como Satanás agiu, em rebeldia, em se revoltar contra Deus, em lutar contra Deus, em fazer o que desagrada a Deus, em não demonstrar nenhum arrependimento ou culpa ou o que quer que seja diante de Deus. Muito pelo contrário, tem raiva de Deus, não gostam de Deus, não suportam nada que se relacione ou esteja relacionado aí com a questão de Deus. Então, a briga entre essas duas descendências passou a existir. Então, a partir daí, a gente tem a maldade do homem chegando muito forte. No capítulo 6, a gente já vê que havia chegado até a tal ponto que Deus fala, não, vou ter que dar uma purificada na terra, né? E aí nós tivemos a questão do dilúvio, etc., e outras coisas que acontecem. Então, a formação e a separação de um povo, né, a partir dos descendentes daqueles que sobraram do dilúvio, os descendentes de Sem, né, foram 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Então, os descendentes de Sem, que foi chamada uma descendência que haveriam de haver pessoas que seguiriam, embora Deus, na sua misericórdia, haveria de abarcar aí a toda a raça humana, dando a opção, né, daqueles que quisessem segui-lo ou não, daqueles que ouvissem a sua voz e aqueles que não, né? Então, da descendência de Sem, nós tivemos depois aí, algum tempo depois de Abraão, Isaque e Jacó. De Jacó, que veio até o seu nome mudado para Israel, e Israel, que teve 12 filhos, dos quais um deles era Judá. Judá seria um dos descendentes de Jacó, ou ali de Israel, que haveria de ser rei sobre todo a Israel, e dessa descendência Deus vai suscitar um rei, né, que seria ao mesmo tempo o rei e seria aquele que viria a ser o que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, ele seria o Messias, chamado assim no Velho Testamento, que significa ungido, que traduzindo para o grego e aí traduzindo para o português significa Cristo. E através dele, então, Cristo, através da vinda do Messias, ele possibilita para aqueles que creem naquilo que ele fez, naquilo que ele conquistou na sua morte na cruz, naquilo que ele fez através da sua vida pura, perfeita e sem pecado algum, em nenhum momento sendo tentado em tudo, reconciliação com Deus, paz com Deus, adoção de filhos, porque até você aceitar Jesus Cristo, né, ou recebê-lo, ou reconhecê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, não é filho, né? Justificação, ou seja, você tem alguém que te declara justo, embora você tenha cometido diversos pecados e ainda eventualmente continue às vezes escorregando. Regeneração e santificação, que é você se afastar progressivamente aí do pecado, né? Você vai se santificando. Santificar quer dizer separar. Então é uma coisa que vai acontecendo aí progressivamente a partir do momento que você aceita Jesus na sua vida. E esse povo, né, a partir de Cristo aí é chamado aí de igreja, né, que são os irmãos de Cristo. Não são filhos de Cristo, são irmãos de Cristo, filhos do mesmo Pai, Deus o Pai, né, que é o povo de Deus. E aí nós vamos para a restauração. A restauração, então, ela vai de Apocalipse 21 e 22, são os últimos capítulos ali da Bíblia, inclusive. Eu vou ler os primeiros 4 versos aqui para vocês entenderem acerca do que eu estou falando. Vi um novo céu, isso é o João, né, o apóstolo João, que estava já escrevendo
o último livro da Bíblia. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte, olha só, a morte que entrou no mundo não vai mais existir. Já não haverá luto, porque ninguém vai morrer. Nem pranto, motivo para se lamentar, para chorar pela perda de alguém, porque isso não vai acontecer. Nem dor, olha que beleza, né? Porque as primeiras coisas passaram. Então, nós temos aí uma promessa de que as coisas no futuro virão a ser restauradas. Por isso que a gente colocou aí essas 4 palavras, né? Criação, queda, redenção, que vai de Gênesis 3:15 a Apocalipse capítulo 20. Então, toda a saga, né? Vamos dizer assim, 90% mais ou menos acerca da história da redenção. Ou seja, o plano de resgate de Deus para o seu povo, né? Então, nós temos essa questão, e nos últimos 2 capítulos ali a restauração. Isso não quer dizer que só vai falar de restauração nos capítulos 21 e 22. Não, a gente tem alguns lampejos disso, a gente tem algumas outras passagens bíblicas que falam a respeito disso. Então, o importante é você lembrar que isso aqui é apenas um escopo, né? Uma linha geral, para você conseguir estabelecer uma cronologia, você saber que ele está falando ali antes de Apocalipse 22, bem, então é alguma coisa relacionada à redenção, à salvação de Deus, que Deus propiciou, né, para o seu povo. Então você já consegue se localizar, ok? E aí, você gostou? Comenta aqui embaixo, né? No espaço para comentários, deixe seu comentário se você teve dúvidas, se você achou bom, se você foi edificado, né? Se você gostou, também vou pedir, né, para você deixar aí o seu like, o seu joinha, né, porque a gente está precisando disso. E se você tem interesse de estar conhecendo mais, de estar aprendendo mais, sendo mais edificado, eu vou pedir para você assinar então o canal, né? Você ativar o sininho também para receber notificações, porque toda semana, se Deus assim permitir, a gente pretende estar colocando um estudo novo, alguma coisa relativa aí ao que a Bíblia diz, ok? Toda semana, então, a gente espera aí se ver, ok? Até a próxima.